Você fala e ninguém te escuta. Você tem vontade de dizer o que está na sua cabeça, mas quando você vai falar, você, pô, se enrola todo, você pensa em um monte de coisa interessante. Mas aí você tem maior dificuldade de se expressar. Se alguma dessas situações ou situações parecidas acontecem com você, talvez a filosofia possa te ajudar. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Bom, esse vídeo aqui, como essa série de vídeos que eu estou fazendo, conta com a ajuda do além, o Gabriel. Como vocês estão? E para eu interagir de fato com um ser humano real, o Gabriel está aqui na minha frente, ó. De vez em quando eu vou olhar não para você que está aí, que na verdade é uma lente de uma câmera, mas para o Gabriel que está aqui. Eu mesmo. Então, Gabriel, a gente tem como missão falar sobre como expressar os próprios pensamentos. Você sabe, cara, que essa é uma dificuldade que eu escuto muito, porque ela não é uma dificuldade propriamente de filosofia, embora eu acho que a filosofia possa ajudar. Inclusive, a gente vai falar sobre como a gente já faz isso lá no núcleo de formação, né, que é a nossa escola, mas Sim. eu fui professor de redação durante muito tempo e ajudar os alunos a redigirem textos é, de certo modo, ajudar eles a pensarem de modo estruturado. Mas antes da gente falar sobre isso, pensei aqui em algumas dicas. Fala pra mim, você tem ou já teve dificuldade de expressar os seus pensamentos? Sempre, sempre, Sempre? É muito comum você ter dificuldade de expressar sempre. pensamentos? Às vezes eu só deixo quieto mesmo, porque eu falo: "Pô, não vou conseguir me expressar, então deixa pra lá, deixa, Você fala assim: "Você é louco, não confesso". cê é louco, não compensa". Exatamente. Mas Hum, em que situação isso mais acontece, cara? Quando você tá informal ou num contexto formal? por incrível que pareça, informal. Informal? Informal, por incrível que pareça. Porque quando você é informal, obviamente você tá conversando com uma pessoa que também é informal. Sim. E as pessoas, desculpa a expressão, são burras, porque elas acham que as opiniões delas são as únicas que existem, então elas tentam discutir mostrando que o lado dela tá certo e não tenta te escutar. Então, é mais no momento informal que acontece esse bloqueio de expressão. Então, tem a ver também com uma dificuldade de haver um espaço de escuta da outra pessoa. Eu costumo falar disso sempre que eu posso. Existe uma dificuldade de oratória, que é saber falar bem, mas existe uma dificuldade, como dizia Rubem Alves, que é um escritor brasileiro, de escutatória. As pessoas não sabem escutar. Exatamente. E geralmente o que as pessoas chamam de conversa, não é conversa coisa nenhuma, é só um esperando o outro calar a boca para continuar falando o que quer falar, né. Verdade. E a gente só desiste de vez em quando, né, fala: "Ah, cara, continua falando aí, né. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí". Mas tá, eu entendi, tem essa dificuldade, ou seja, é difícil mesmo encontrar alguém que esteja de fato disposto a ouvir o que a gente tem para falar. Mas, você já teve a sensação de que o seu pensamento era muito mais complexo quando alguém pressupondo que alguém está disposto a te ouvir. É muito mais complexo, ou muito mais completo, não era complexo é a palavra que eu queria não, completo, do que o que você conseguiu de fato falar? Sim, sim. Às vezes acontece isso porque, na minha concepção, eu acho que não sei se eu posso dizer falta de conhecimento, mas eu acho que seria isso, porque eu penso de um jeito e não consigo me expressar do jeito que eu estou pensando. Não é as palavras em si, mas sim a forma que eu quero expressar daquilo sem parecer ignorante, arrogante ou qualquer outro modo. Eu quero tentar falar, só que eu não consigo, eu não tenho a palavra certa para colocar no momento que eu vou tentar me expressar. Então acaba tendo esse bloqueio, porque por falta de conhecimento mesmo. Falta de pode ser por falta de estudos, não estou falando em questão didática, mas em geral, de conhecimento. Repertório amplo, assim, Exatamente, referências, isso, referências. referências, exatamente, seria isso. Pode ser. Então,
Então você mesmo sente que se você tivesse mais referências, talvez sua comunicação fosse mais fluida? Fosse melhor, mais fluida. Pode ser, pode ser. Eu acho que eu acho não, cara, eu concordo com você. Ajuda. Quanto mais referência, melhor. Sabe o que que eu me lembro agora? Tem uma obra da literatura brasileira que ela costuma ser bastante cobrada em vestibular, e é lá 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 lá, Graciliano Ramos, Terras Secas? Terras Secas? Pô, eu tô diante da internet aqui, Graciliano Ramos, em que eu acredito que eu tô em Vidas Secas, porra, Vidas Secas. Vidas Secas surgiu com um conto, uma breve narrativa sobre uma cachorrinha chamada Baleia, que é uma ironia, na verdade. Uma cachorrinha que vive no sertão, que não come quase nada, que não bebe quase nada, e portanto é seca, mas o nome dela é Baleia, ironicamente falando. E gostaram tanto do conto que virou um romance. Só que o romance é estruturado em capítulos que são meio que independentes entre si, sabe? Se Sim. você lê um capítulo, você tem uma história completa e por aí vai. Na verdade, o romance Vidas Secas é uma família atravessando o sertão paupérrimo, cara, assim, em busca de melhoria de vida. E é engraçado que o personagem mais humano é a baleia, é a cachorra, porque o Graciliano descreve sentimentos, nuances dela. Quando ele vai descrever os seres humanos, ele descreve como se eles fossem animais. Eles não sabem falar direito, eles grunhem, sabe. Lá pelas tantas eles vão interagir com um soldado, que o Graciliano chama de soldado amarelo, que é tipo um PM. Não PM, é um soldado. E o cara humilha eles não sabem se defender, porque eles não sabem falar. Eles não sabem falar, porque eles não têm repertório. Eles não sabem articular os pensamentos. Você tem toda a razão. Quando você não tem referência, você sente, você deseja, você continua tendo todos os anseios que qualquer ser humano tem, mas você não consegue expressar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, porra, que fique registrado aqui então, quanto mais repertório você tem, eu acho que mais você tem condições de ser você mesmo, cara. Acho que você só tem condições de ser você mesmo quando você tem referência. Parece paradoxal, né, porque, assim, muita gente acha que: "Ah, eu só sou eu quando eu sou original", no sentido de não ter referência de ninguém. Balela, a gente só é a gente quando a gente tem repertório. Beleza, gostei, gostei das referências. Deixa eu ir para o que eu pensei então, para ajudar as pessoas a como expressar os próprios pensamentos. Eu pensei em 3 dicas, tá. A primeira delas eu condensei numa frase. Sim. Como expressar melhor seus pensamentos? Frase um: você precisa pensar antes de dizer. O que significa pensar antes de dizer? Vou contar a história de quando veio essa frase para mim. Quando eu comecei a minha carreira de professor, eu era professor de filosofia e de redação, já mencionei isso antes, e eu aprendi a dar aula de redação com um cara chamado Fábio Rabin. Fábio Rabin não, Fábio Rabin é um comediante. Bruno Rabin. Bruno Rabin, que era dono do colégio de A a Z lá do Rio de Janeiro. Ele era porque ele vendeu o colégio depois. Bruno Rabin, sensacional. Jornalista de formação, mas era professor de redação desse colégio e dono desse colégio, inclusive. Eu me lembro que a dica que ele dava para os alunos era: vocês têm tempo limitado para fazer a redação do vestibular. E, no máximo, eu quero que vocês façam, ou pelo menos treinem, em fazer essa redação em 1 hora. Eu sei que na prática vocês vão ter mais, mas façam em 1 hora. E assim, sabe qual que é o primeiro passo para fazer a redação em 1 hora? É, antes de escrever no papel, escrever aqui na cabeça. Perfeito. Só que isso é difícil, cara. Perfeito em questão de conhecimento, no caso, não Exatamente. de facilidade. Mas é treinável. Sim. Tipo assim, em vez de você querer o tempo inteiro improvisar, quando eu chegar lá eu vejo o que que eu faço, ou quando eu chegar lá eu vejo o que que eu falo. Não, não, fala antes pra você, na sua cabeça, fala antes pra você. Tipo assim, vou chegar lá, porra, o que a gente faz quando é adolescente, quando quer conquistar uma menina, entende? Nós homens, né. Cara, quando eu chegar lá perto dela eu vou falar o quê?
entendeu? É tipo isso, só que adaptado para um contexto de estudos, né. Vou falar o quê? Ensaia antes de falar. Isso faz muita diferença. Porque quando você não faz isso, de 2 uma, quando você está na situação, ou você fala mais do que você deveria, ou você fala menos do que você deveria, entendeu? Aí ou você sai com aquela sensação de: "Puta merda, cara, falei merda, né. Putz, eu não devia ter falado aquilo. Puta merda, eu devia ter parado". Ou você sai com aquela sensação de: "Ah, que eu deveria ter falado mais coisa, cara, por que que eu não falei", entendeu? Pra fugir tanto dessa situação de falar mais do que deveria, quanto falar menos, cara, sempre pensa antes de falar, no sentido de ensaia mentalmente antes. Ensaia mentalmente. Era a dica que o Bruno dava antes de começar as técnicas, provavelmente, de redação, assim. A O contexto que ele dava isso, vou até falar, da redação era assim, sabe que tem alguns critérios para avaliar a redação, né, um dos critérios era a gramática. E errar a gramática era um problema, por quê? Porque só tem uma folha de redação. Se você erra naquela folha de redação e tem que fazer a caneta, como é que você faz? Não pode usar Não corretivo. pode usar, Você pode riscar e fazer do lado. mas Isso você pode. perde pontos. Aí você perde linha, né, você perde espaço, se você faz isso. Ah, entendi. Então ele falava assim: "Cara, evita ao máximo riscar, que é permitido, você não perde ponto, mas você perde linha. Então Ah, faz na sua cabeça primeiro, faz na sua cabeça primeiro, depois você escreve. Primeiro escreve aqui, depois escreve aqui. Primeiro erra aqui, depois erra aqui", entendeu? Então não negligencia isso, tá? Ensaia mentalmente antes de falar. Claro, isso serve para contexto formal. Para contexto informal é mais difícil. Em contexto informal você tem que improvisar, mas para o contexto formal serve. Cara, dica 2. Dica um, pensa antes de falar. Dica 2, enuncia o que você vai falar antes de falar propriamente dito. O que que eu quero dizer com isso? E aí contexto de aula, tá? Aqui no núcleo a gente tem o clube do livro, por exemplo, que a gente sempre reúne com as pessoas para discutir, vamos sei lá, vamos ler até a página tal, aí no final do mês a gente vai reunir para discutir esse pedaço do livro. A gente sempre reúne. E aí, nessa reunião, eu fico lá como o mediador do debate, do encontro, e cada um fala sobre a sua leitura. O que que acontece quase sempre? Alguém fala demais, alguém fala de não menos. fala de menos. Cara, sabe quando as pessoas que falam na medida, sabe o que que elas têm em comum? Elas começam o discurso dizendo o seguinte: "Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre o capítulo 8". Ela faz a pergunta sobre o capítulo 8. Sabe o que que as pessoas que falam demais têm em comum? "Professor, eu não sei se eu quero fazer uma pergunta, se eu quero fazer um comentário, mas eu vou falando aqui, tá bom?". Elas vão falando. Qual que é a diferença? A primeira, as que ficam no tempo, elas sabem exatamente o que vão falar e dizem o que vão falar. As segundas não sabem e vão improvisando, entendeu? Sim, Então, a técnica é, se você quer dizer alguma coisa na medida de modo organizado, uma vez que você já seguiu a primeira técnica, que é você pensou, quando você começar a falar, você enuncia. Cara, eh, digamos que você está assistindo a uma aula de um professor e quer falar assim, você quer fazer uma pergunta na medida, você fala assim: "Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre quando o senhor falou naquela segunda parte do quadro ali, especialmente na segunda linha. Pronto, você acabou de falar sobre o que que você vai falar. Agora você vai explicar. Não, porque na segunda linha o senhor menciona o conceito tal, que explica isso. Você poderia explicar esse conceito?". Quem não faz isso, perguntaria mais ou menos assim: "Professor, eu não entendi uma coisa. Quando o senhor estava explicando sobre o conceito tal, e aí eu me lembro que na semana passada o senhor também estava explicando sobre o conceito tal, e o professor também falou sobre isso. Aliás, eu vi um filme outro dia que falava sobre esse conceito também. E eu, falando nisso, deixa eu abrir o livro aqui rapidinho, que também fala sobre esse conceito. Aliás, eu estava conversando sobre isso outro dia com meu colega". Cara, quem nunca viu alguém falar assim, entendeu? Portanto, não negligencie o poder do, cara, enuncia o que você vai falar. Já tinha pensado nisso? não. Eh, eu até estava pensando aqui, se a forma como
A gente foi educado influencia na nossa capacidade de se expressar? A forma como a gente foi educado, sem dúvida, Sim. cara. Por exemplo, o às vezes a gente é educado para aceitar as coisas calado. E aí, quando a gente é educado para aceitar as coisas calado, a gente não desenvolve a capacidade de expressar o que a gente está sentindo. Quer ver uma coisa? Lembrei do Ulisses agora. Hum. Vocês acompanham o modo como a gente criou o Ulisses aqui, né? Sim. E uma das coisas que a gente bate bastante na tecla é, quando ele se machuca, por exemplo, em vez de a gente ter a reação comum, que foi a nossa criação inclusive, que é: "Não tá doendo não, vai já passar, passou, passou, passou". Em vez de a gente fazer isso, a gente incentiva ele a dizer: "Tá doendo, né? Tá doendo onde? Ah, tá doendo no bumbum, né, porque você caiu de bunda, não foi? Tá doendo aqui na bunda? Ah, tá doendo porque você estava andando, e você escorregou aqui porque estava um lodo, e esse lodo fez você escorregar e você caiu de bunda". O que a gente está fazendo, em outras palavras? A gente está incentivando ele a descrever a situação que está acontecendo com ele, para que ele entenda o que está acontecendo com ele, para que ele não negue o que está acontecendo com ele. Para que ele entenda que dores existem, para que ele entenda o porquê que ele está sentindo dor, para que ele descreva isso. Isso é um tipo de educação, intencional, para que ele entenda e, portanto, expresse aquilo que está acontecendo com ele, em vez de suprimir. É um tipo de educação que a gente não teve. A gente aposta, com base em pesquisa, isso vai fazer com que ele lide muito melhor com as emoções dele do que a gente lida, por exemplo. O modo como a gente lida com a emoção é suprimindo. Eu não estou sentindo, isso não existe, isso é frescura, Sim. eu tenho que ser forte. Só que até parece, hein, até parece que a emoção vai embora quando a gente faz isso, né, ela só fica lá de modo mais inconsciente, talvez. Eh, Quando a gente cria, por exemplo, crianças para serem só obedientes e não contestadoras, a gente está criando elas para não terem senso crítico, por exemplo. Claro, tem hora para ser contestadora, né, você não vai contestar tudo, a qualquer momento, em qualquer situação. Mas dependendo da educação, você consegue fazer o seu filho ou o seu parente no momento certo de falar. Exatamente, Não precisa ser necessariamente na hora que está acontecendo a situação. exatamente, exatamente. Pode dar uma educação em que ele consiga fazer as coisas por ele e nem sempre esperar que alguém faça por ele. Então, por exemplo, é um tipo de educação que impede a criança o tempo inteiro de se machucar. Por exemplo, ela está querendo subir uma escada e o pai ou a mãe ou o responsável vai lá e ajuda ela a subir sempre, em vez de deixar ela subir sozinha. A mesma coisa acontece com fala, por exemplo. Em vez de educar a criança para falar, por ela mesma, a o pai e a mãe nem percebem, mas eles sempre falam pela criança. Quer ver uma coisa como isso acontece? Em vez de dar um tempo pra criança falar, tipo assim, "Como é que é o nome disso? Copo d'água. Fala". É, os pais não conseguem fazer isso, cara. Eles não conseguem dar esse tempo. Não conseguem. Pode reparar. O pai fala: copo d'água, fala, copo d'água, copo d'água". Não tem tempo, cara. A criança não tem tempo pra Às vezes, assimilar mesmo e sendo uma reter. criança, ela se sente, da forma dela, oprimida, porque vem aquela pressão de fala, fala, É, fala, fala, e ela não consegue falar por causa da pressão que os pais estão colocando em cima dela. exatamente, exatamente. Então sim, o modo como a gente é criado influencia, eu não sei se diretamente, porque a gente tem que colocar outro elemento nessa equação, que é o temperamento da criança também, né, porque a gente tem sempre que prever aquele tipo de situação que é assim, sabe aquela pessoa que nasce num contexto que é totalmente adverso, só que ela nasce com uma personalidade muito diferente? Também tem. Aí depende do temperamento da pessoa também, mas claro, a educação pode ajudar a pessoa a ser mais comunicativa ou menos comunicativa. A gente tá fazendo o possível para o Ulisses ser comunicativo com esse tipo de coisa que eu acabei de falar, incentivando ele a verbalizar toda e qualquer coisa que acontece com ele. Sim. Tanto é que ele é um tagarela, né, já com É, 2 anos de idade, verdade. aos 2 anos de idade. Bom, mas tem uma terceira dica, Hum.
que você vai ver, é a mais simples de todas, cara. É a mais simples de todas, mas eu penso que ela é muito negligenciada, que é, toda vez que você for falar, cara, se certifica que a sua fala tem início, já falou sobre isso, né, quando você enuncia o que você vai falar, já é o início. Mas ela tem que ter outras 2 coisas, Meio e fim. meio e fim, cara. Exatamente. Cara, não é incrível quantas pessoas ignoram que um discurso organizado tem que ter início, meio e fim? Ela só começa, não sabe terminar. Exatamente. E elas nem sabem começar, como a gente viu agora, né, elas nem iniciam direito. Elas só vão atropelando, 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 atropelando. E o início não precisa ser diferente desse. É só você dizer o que que você vai fazer. "Cara, porra, Vitor, deixa eu falar sobre isso, isso e isso". Qual que é o meio? Primeiro isso, depois aquilo outro. E o fim? O fim nada mais é do que uma revisão básica. Fala assim: "Pô, Vitor, você entendeu por que que eu falei sobre isso, isso e isso?". Vai ser uma pergunta, porque aí você dá a chance do cara falar também. Então, "Cara, você entendeu por que que eu falei?". Ou pode ser só, se você não quiser fazer uma pergunta, pode dizer assim: "Cara, foi isso que eu observei quando eu estava escutando o que que você falou". É só uma deixa para o cara perceber que você acabou, entendeu? Mas tem que ter essa noção: agora eu tô começando, agora eu tô desenvolvendo, agora eu tô acabando. Incrível, né? Simples pra caramba, né? Muito simples. Mas a galera negligencia, cara, negligencia. Você pode ver, se tiver algum adolescente vendo esse vídeo, o cara vai falar: "Pô, mas é a redação do Enem". É, cara, porque a redação do Enem nada mais é do que a estrutura básica da comunicação bem feita. Início, meio e fim. No primeiro na primeira parte eu enuncio, no meio eu desenvolvo o que eu enunciei e no final eu dou uma pequena arrematada. É só isso. É simples, cara. É simples. Parando pra pensar. Já tinha pensado nisso? Não, porque pode ser também que às vezes, não é que a pessoa não sabe elaborar uma pergunta ou uma conversa, mas ela sente medo de parecer errada ou inadequado naquele momento. E Sim. teria algum algum meio, alguma forma de lidar com essa insegurança quando uma pessoa se sentir errada ou inadequada no momento de uma pergunta, de uma conversa? Teria algum método? De lidar com o sentimento de inadequação, cara, sentimento de inadequação, vamos separar assim, às vezes ele tem razão de ser e às vezes ele não tem razão de ser. Uhum, Quando é que ele tem razão de ser? Eu diria que ele tem razão de ser quando de fato você não deveria falar sobre o que você está falando. Ou você desconhece o assunto, um assunto que você não domina, ou a situação em que você está, ainda que você domine o assunto, não é para você falar. A gente fez a distinção em outro vídeo sobre o cri-cri e o crítico, né? sim, Lembra? O cri-cri é só o cara que quer arranjar defeitos. E o crítico é o cara que fala com um critério. exatamente. Vou colocar inclusive aqui o vídeo pra galera ver esse negócio. Então, às vezes, você pode pensar assim: se você está se sentindo inadequado, vai que você tem razão. Às vezes você está inadequado mesmo, né? Então você tem que ficar calado. Mas lidar com o sentimento de inadequação, às vezes pode ser só uma má interpretação da sua parte, que pode ser só você se sentindo inseguro mesmo. E nessa parte, tem várias estratégias assim, que é, a gente se sente inseguro por muitos fatores, cara. Eh, acho que talvez um dos maiores fatores do porquê a gente se sente inseguro é porque a gente liga muito para a opinião dos outros sobre a gente, Verdade. né. Então, a gente precisa trabalhar no quanto a gente liga para essa opinião. E uma maneira de trabalhar dentre inúmeras, não é a única, tá. Uma entre inúmeras. Ela não é fácil, mas eu acho que ela funciona, que é, sabe quando uma coisa é você fazer uma
pensar em fazer alguma coisa que você nunca fez. É sempre muito mais difícil, do tipo assim: "Cara, eu vou andar de avião". Você já andou de avião? Não, não. Dá um cagaço. Dá. Mesmo se porque eu nunca que andei, eu fico pensando: Porra, "Pô, em teoria, você sabe que é o meio de transporte mais 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 seguro". mais seguro e tal, em teoria a gente sabe disso, mas, porra, nunca andar de avião dá um cagaço. Outra coisa é você já ter andado e sentir medo. Você fala assim: "Cara, eu já fiz uma vez. Por mais que eu esteja sentindo medo agora, eu sei como é que é". Pega essa analogia para o sentimento de inadequação. Quando você já fez uma vez, ainda que essa vez tenha sido capenga, ela serve de lastro, de registro para todas as outras vezes que você for fazer. Então a minha dica é: tenha um registro do que você já fez, que é para quando você sente medo, você bater no peito e falar assim: "Cara, eu já fiz isso uma vez. Eu já fui capaz de fazer isso". Ou seja, não é a primeira vez que eu tô fazendo isso, entendeu? Na primeira vez, esquece, o cagaço vai estar, entendeu? Bem bem forte. Esquece, esquece, não tem alternativa. Na primeira vez a primeira vez é a primeira vez, pô. Também não querer sentir na primeira vez porra, é não querer ser Coração humano, de né. pedra aí. É isso aí, é querer ser coração de pedra. Eu acho até bom na primeira vez a gente sentir isso, porque é o tipo de emoção que faz a gente ser humano, pô. Isso. Sim. Mas ter lastro, cara, e até serve pra gente pensar na seguinte situação: imagina, a primeira vez é muito idealizada por a gente, assim, a gente quer que a primeira vez seja perfeita sempre. Cara, primeiras vezes são feitas pra serem imperfeitas. Coloca isso na cabeça. A primeira vez só tem uma função: servir de lastro pra segunda vez. A primeira e a segunda vez só tem uma função: servir de lastro pra terceira vez, entendeu? É só isso. Não é pra ser perfeito, nunca foi. É só pra servir de lastro, é só isso, é só pra ir lá e fazer. É só pra que você aprimore a cada vez, aprimore a cada vez. Quando a gente entende isso, cara, a gente se perdoa mais, a gente não se exige tanto, entendeu? Você: "Ah, cara, já era esperado que eu ia gaguejar. Ah, cara, já era esperado que eu ia tropeçar. Ah, cara, já era esperado que eu ia esquecer que eu estava, sei lá, com a alface no dente. Pô, já era esperado que eu ia esquecer que eu", entendeu? É a primeira vez, pô, que eu não estava esperando que eu ia fazer, que eu ia, sei lá, ser contratado pela Globo? Não, pô, né? Primeira vez, entendeu? Eu acho que é isso, sim. Então, como é que eu lido com o sentimento de inadequação? Depende, é a primeira vez, você vai cagar nas calças. Isso, você vai cagar nas calças, só vai. Não é a primeira vez, lembra das outras. Lembra que você já fez. Vai, entendeu? E vai. É assim que você vai aprendendo a lidar com o tempo, com sentimentos de inadequação. Perfeito. Respondido? Respondido. Boa. Se você passa também por isso, ou foi ajudado pelas dicas aqui, passa esse vídeo à frente. Acho que alguém pode também ser ajudado também, né, por essas dicas aqui. Se você quer aprender a como organizar seu pensamento de modo um pouco mais complexo do que as dicas simples que a gente deu aqui, cara, tem uma trilha inteira de argumentação no núcleo de formação filosófica para argumentações mais complexas mesmo. Método 6P, que é como você argumenta em 6 etapas, 6 parágrafos, tá lá no núcleo de formação. Caso você queira conhecer, só clicar no link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você for lá no nosso WhatsApp, quem vai te atender vai ser a voz do além aqui, o Eu Leonel. mesmo. Então é só você clicar lá e acessar, tá bom? Não se esquece, você é o que pensa, e como sempre, fique com Fiquem com sorte. Sócrates.